Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, em segurança, enfrentando esse momento difícil que todos nós estamos passando. Eu sou o Tomás Peters, diretor de Marketing, Estratégia e Relacionamento com Clientes da Sodexo, do segmento corporativo, e estou aqui para falar com vocês sobre Workplace Experience, como se adaptar a um novo normal. Como vocês podem perceber, esse novo normal eu fazendo esse vídeo diretamente do meu quarto. Então, por favor, não se incomodem com o fundo. Acho que vamos focar mais no conteúdo que é mais interessante. Esse estudo, pessoal, ele teve origem com o Sodexo Insight. Sodexo Insight foi uma iniciativa da Sodexo que a gente começou a fazer desde o momento que a pandemia estourou na China, no final já do ano passado, e desde então a gente tem estudado muito o que aconteceu na Ásia, na Europa e o que tem acontecido nas Américas, sempre alavancando e trocando esse conhecimento, principalmente para a gente conseguir agregar e trazer insights para todos os nossos clientes e colaboradores. O que a gente percebe basicamente desses insights é que existe uma mudança súbita do trabalho no escritório para o que a gente vai chamar aqui ao longo deste vídeo de working from home, ou trabalho remoto ou trabalho de casa. E aí a gente entende que essa mudança vai apresentar uma mudança única para a gente reinventar o nosso escopo de atividade de qualidade de vida e também uma oportunidade única para os clientes se reinventarem. Indo para o próximo slide, nós temos o futuro do trabalho, navegando no novo normal. O objetivo aqui desse capítulo é trazer uma visão geral de um compilado de tudo o que a gente viu sobre pesquisas, sobre literatura que estão saindo, sobre mudanças de comportamento e trazer alguns insights de uma pesquisa que nós fizemos aqui no Brasil, junto com a Box Office, sobre essa nova forma de trabalhar que as empresas estão experimentando. Então, quando a gente muda para o próximo slide, o que a gente percebe toda vez que a gente revisa a pesquisa sobre o Covid e todos os impactos no ambiente de trabalho, na qualidade de vida, nós enxergamos basicamente 6 temas emergentes. O primeiro, eficiência e otimização organizacional. O segundo, temas relacionados à dinâmica e à evolução do ambiente de trabalho em si. O terceiro ponto é o engajamento e produtividade dos colaboradores. O quarto ponto que as pesquisas trazem de impacto são as práticas sustentáveis que as empresas passam a adotar. O quinto ponto, a integração casa-trabalho. E o sexto, o bem-estar físico e emocional, principalmente mental, que a gente vê hoje que tem muita literatura sobre bem-estar mental. E quando a gente olha para o futuro, a gente vê uma série de relatórios, uma série de especialistas falando, e toda vez que a gente fala de futuro, eu acho que o primeiro desse futuro, especificamente nesse cenário que a gente está vivendo, é que tudo vai mudar. Eu acho que aqui eu vou trazer 4 pontos aqui para a gente servir como base, como nosso pontapé inicial, como acordos iniciais para que a gente consiga evoluir. Então, o primeiro deles é a gestão da imprevisibilidade. Então, a gente precisa aceitar que todas as previsões sobre o futuro que a gente vê são incertas, que abrangem uma nova dinâmica que ainda não foi experimentada. Então, assim, como a gente vai falar do futuro de uma coisa que ninguém experimentou antes? Então, a gente precisa aceitar que tudo vai mudar. E uma outra coisa dentro dessa imprevisibilidade são como a gente consegue otimizar o tempo e o espaço dentro desse novo mundo. O tempo, do ponto de vista do colaborador, como ele divide o tempo, e o espaço. O espaço entre casa, trabalho, no caminho, entre esses 2 pontos. Então, todas essas são as 2 fronteiras principais que a gente vai trabalhar e que essas 2 são as principais fronteiras que estão em constante mudança. Segunda dimensão, o segundo acordo que a gente tem aqui é a questão do cuidado à frente. Então, o que a gente vê e o que a gente pode acordar sobre que a gente sempre vai priorizar a segurança no ambiente de trabalho versus o que até então era um ambiente normal. Então, o que a gente percebe é que todas as empresas, todas as pesquisas mostram que existe processos, novas tecnologias, novos equipamentos para garantir a segurança neste novo normal.
A gente precisa também, dentro dessa dimensão de cuidado à frente, reconhecer que existem diversos níveis de conforto dos colaboradores com relação ao retorno do trabalho. Eu vou mencionar um pouco mais para frente um pouco de dados de pesquisa que mostram que tem colaboradores que estão muito tranquilos e que tem colaboradores que estão bastante nervosos e com medo para esse retorno, o que é muito normal e a gente precisa, como gestores de recursos humanos, aceitar isso. E a gente precisa reconhecer que a gente vai precisar buscar um balanço entre segurança dos nossos colaboradores, segurança dos nossos processos e a sustentabilidade. Porque da mesma forma que a gente fala, olha, você precisa usar uma máscara a cada 2 horas, lava bem as mãos, usa luva, tudo isso acaba gerando resíduos que vão contra a sustentabilidade. Então precisamos ainda reconhecer que a gente precisa encontrar um balanço entre segurança e sustentabilidade. Então já falamos sobre gestão de imprevisibilidade e cuidado à frente. O terceiro pilar aqui, o terceiro acordo que eu gostaria de trazer para vocês é o bem-estar dos colaboradores. Então, a nossa preocupação como gestores de recursos humanos ou gestores é que os nossos colaboradores estejam bem, física e mentalmente. Então, o nosso papel é ajudar os colaboradores no suporte a um estilo de vida mais saudável, garantir o sentimento de pertencimento, engajamento e trabalho em equipe e, por fim, possibilitar a produtividade, motivação e concentração. E aí o quarto acordo que a gente vê que vamos dizer assim, é comum em todos os estudos, a continuidade do trabalho. Cada vez mais a questão de mesclar os espaços físicos e digitais, encorajando todos da equipe a participar, aquelas pessoas que já estão mais adaptadas, aquelas que têm dificuldade, então essa mescla de espaços físicos e digitais vai precisar existir. A continuidade do trabalho entre casa e escritório e qualquer outro espaço que possa existir. Então, aqui eu vou apresentar para vocês o conceito de Anywhere Office e cuidar muito além do bem-estar do indivíduo. É entender que este indivíduo ele vive numa família e numa comunidade. Então, uma vez que ele está mais tempo em casa, ele faz parte de outros meios sociais e a gente precisa, como empresa, também estar atento a essas outras comunidades que ele faz parte. Mudando para o próximo slide, o que a gente vê, a primeira coisa quando a gente vê nas pesquisas perguntando para os executivos foi: qual foi a coisa mais importante que a crise te ensinou? A primeira delas foi: o negócio não pode esperar pela transformação. A transformação é necessária e é para ontem. Então, quem estava mais avançado, principalmente na transformação digital, conseguiu se sobressair contra aquelas empresas que estavam mais atrasadas, eu posso dizer. E mesmo assim, a gente percebe que aos trancos e barrancos a transformação, e principalmente a transformação digital, ela vem. E uma outra coisa super importante que a crise ensinou foi que trabalhar de casa funciona. E aí, pegando esse trabalhar de casa funciona, eu queria trazer aqui que, a partir de agora, quando a gente vai falar de workplace experience, vai existir uma mudança de foco, de ambiente de trabalho para espaço de trabalho, ou em inglês, workplace para workspace. Então, quando a gente falava, antes da Covid, quando a gente falava de ambiente de trabalho, workplace, era, não diria exclusivamente, mas quase exclusivamente relacionado ao ambiente de escritório. O que agora a gente estamos observando, estamos vendo todas essas novas regras de comportamento, de organização de ambiente, o que a gente percebe é que existe um modelo de trabalhe onde quiser, ou Anywhere Office. Então, qualquer lugar que tenha um ponto de eletricidade e internet, é possível você trabalhar, independente da ergonomia, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Mas hoje, então, existe a mudança de workplace para workspace, e esse workspace vai possibilitar o Anywhere Office, escritórios em qualquer lugar. Pode ser numa cafeteria, pode ser num coworking, pode ser em casa, pode ser no escritório, pode ser em qualquer lugar. O que a gente percebe também é que o working from home durante a quarentena mostrou que é possível, em muitos casos, a gente alcançar e até mesmo superar
os objetivos esperados, né, os objetivos da organização, com todas as equipes trabalhando remotamente. O que a gente tem aqui, ainda com o working from home, ou o trabalho remoto, ele criou suas próprias dinâmicas, mas a gente vê que os gestores ainda veem uma grande oportunidade para a gente refinar essas estratégias, e aí na segunda parte da apresentação eu vou falar um pouquinho sobre esses desafios da estratégia de Workplace Experience, mas o principal delas é como a gente consegue maximizar o engajamento dos nossos colaboradores. E aí, por fim, uma vez que a gente olha para o futuro, dentro da nossa estratégia de workplace ou de workspace, a gente precisa incluir espaços de trabalho que sejam escritório, que seja casa ou qualquer outro espaço entre eles. Ou seja, a gente gera uma complexidade dentro do conceito de Anywhere Office, uma complexidade de um ecossistema de ambientes que possibilitem o colaborador a ser produtivo. Mudando para o próximo slide, nós temos o resultado aqui da pesquisa Sodexo Box Office, que nós fizemos agora, recentemente, no mês de junho, que mostrava que antes da Covid, 61% das empresas ofereciam a modalidade de trabalho remoto para os seus colaboradores. E desses 61, quando a gente analisa e estratifica isso, 58% dessas empresas ofereciam até 2 vezes por semana o trabalho remoto. Ou seja, o trabalho remoto ou o trabalho de casa não era uma prática adotada com muita frequência no Brasil pelas empresas. Mas aí veio a pandemia, veio o período de quarentena, e durante o Covid, o que nós observamos? Que 96% das empresas entrevistadas passaram a ofertar o trabalho remoto para os seus colaboradores. Então, sai de 61% para 96%. Quase a totalidade das empresas oferecem o trabalho remoto para os seus colaboradores. Um outro dado que eu trago aqui, bastante interessante, é que as empresas estão começando a perceber que 56% da força de trabalho que está em home office tem cargos que são, ou parcialmente são, compatíveis com o trabalho remoto. Ou seja, aquela coisa de, será que dá certo essa função sair do escritório e estar em casa para trabalhar? Para 56% dos cargos, a resposta é sim, é possível ficar integralmente ou parcialmente com o trabalho remoto. A gente falou do antes, durante e do depois. Quando a gente olha, e aqui eu acho que corrobora muitas pesquisas que a gente já tem visto no mercado, que no futuro, após passar toda essa fase de quarentena, 95% das empresas pretendem continuar adotando permanentemente o trabalho remoto. Ou seja, o home office, o working from home veio para ficar. E mais da metade delas vai possibilitar o trabalho remoto por 3 ou mais vezes por semana. E aí é muito por conta que a gente consegue ver de redução de custo, possibilidade de um balanço melhor entre qualidade de vida dos colaboradores e profissional. E eu vou trazer mais para frente um pouquinho dos dados sobre a ótica do gestor, o porquê da importância, quais foram os benefícios alcançados na visão dos gestores. A gente viu que com a pandemia, um grande contingente de pessoas foi colocado para trabalhar em casa. E aí foi perguntado, e aqui é uma outra pesquisa da Harris International, como eles se sentem, na opinião deles, como a mudança do trabalho do escritório para trabalhar de casa. Qual é a sensação? 70% eles se sentem bem ou até melhor trabalhando de casa. Ou seja, foi uma mudança extremamente positiva. E aí quando pergunta, não, legal, que bom, mas quais são as condições que você tem para trabalhar na sua casa? A gente tem que 75% das condições são boas, as pessoas entendem que são boas, mas aí você começa a identificar algumas contradições. A primeira delas é ali. Se você tem um espaço dedicado na sua casa para trabalhar. Então, 58% das pessoas assim, dizem sim, eu tenho um espaço, uma mesa, algum lugar que eu possa plugar meu computador, mas 42% dizem que não.
E analisando isso, e quando a gente compara isso também, como foi um movimento único de uma vez só, mais da metade dos entrevistados dividem o mesmo espaço com outras pessoas que também estão trabalhando de casa. Ou seja, a casa acabou virando um mini escritório para essas pessoas. E aí elas precisam compartilhar, elas precisam identificar como é essa dinâmica nova, não só do trabalho, mas como fica essa dinâmica nova familiar. A gente viu que muitas pessoas foram colocadas de uma hora para outra em home office, working from home, e que elas se sentem com condições necessárias, se sentem bem ou até melhor para trabalhar. Mas quando a gente pergunta do suporte dado pelas empresas para viabilizar o working from home, a gente percebeu que não é bem assim. 40% das empresas não ofereceram nenhum suporte para os seus colaboradores, enquanto só 60% ofereceram, mas quando a gente analisa as que ofereceram o suporte, que tipo de estrutura foi fornecida pelas empresas? O que a gente percebe é computador, notebook, suporte, quando muito, acesso a uma rede interna, VPN, cadeira. Então, a gente vê algumas empresas com iniciativa de pegar a cadeira do escritório e levar para casa, mas aí já são 40%, e minimamente internet celular e internet a cabo, ou seja, a internet a cabo com 18%. As empresas não estavam prontas para oferecer o básico de infraestrutura necessária para os seus colaboradores. E aí, quando a gente vai olhar mais para frente, quando a gente for falar dos desafios do Workplace Experience, as empresas que realmente querem proporcionar uma experiência para o seu colaborador, elas vão ter que oferecer minimamente essa estrutura, mas pensar ainda mais, pensar além. Quando a gente começa a analisar os dois lados de trabalhar em casa, a gente tem os lados positivos e os lados negativos. Então, quando essa mesma pesquisa da Harris mostrou que para 20% dos entrevistados é muito fácil trabalhar de casa. E para 25%, o trabalho remoto é muito difícil. E aí, quando a gente começa a analisar os prós e contras, como prós, o que a gente consegue enxergar? A questão da liberdade, da produtividade, da criatividade que as pessoas têm, e da questão dos contras. Quando a gente começa a olhar, a gente vê as pessoas isoladas, estressadas e com uma carga de trabalho muito acima do que elas tinham. Então, ali, como vocês podem observar, até por conta do tempo, eu não vou ficar passando cada bullet, mas vocês podem olhar o slide aí, tem muito mais detalhamento do que são esses prós e contras. E quando a gente analisa, faz a estratificação da pesquisa, o que a gente percebe? Aqueles que trabalham de casa muito facilmente são pessoas que tipicamente têm 50 ou mais anos, já têm uma experiência prévia com esse modelo de trabalho remoto, não têm crianças pequenas em casa, conseguem ter um espaço dedicado na sua casa para trabalhar e têm mais autonomia no trabalho. Já aquelas pessoas que dizem que é muito difícil trabalhar em casa são pessoas que têm 3 ou mais pessoas morando na mesma casa, né, na mesma residência. São, na sua grande maioria, mulheres de 30 a 50 anos. E aqui vem um aspecto muito importante da questão de divisão de tarefas de casa, que aí, para as mulheres, acaba ficando a carga de trabalho acaba ficando ainda mais pesada, porque elas, além de trabalhar, precisam fazer o homeschooling, suportando os filhos nas escolas, com as suas aulas virtuais, e também fazendo as atividades de casa. Então, a gente vê um desequilíbrio muito grande para aquelas pessoas que acham muito difícil trabalhar de casa. Movendo para o próximo slide, a gente viu os prós e contras na visão dos colaboradores, mas o impacto do trabalho remoto na visão dos gestores. O que a gente consegue ver? A gente vê que os gestores eles tiveram que pular muito rápido para um modelo completamente novo e sem ser testados, um modelo sem ser testado. Então, é uma experiência nova para todo mundo.
principalmente para aqueles gestores que eram céticos com relação à viabilidade do modelo de trabalhar em casa. Então, aquele gestor cão de guarda que ficava olhando, controlando as pessoas a hora que entra, a hora que sai. Isso, para esse tipo de gestor, foi muito mais difícil a adoção desse novo modelo de trabalho, tanto para ele quanto para a equipe, mas para aquelas pessoas que já trabalhavam, já tinham a questão do home office, do working from home, já como prática, foi muito mais tranquila essa transição. E aí, olhando do ponto de vista ali de negócio, o working from home, trabalhar de casa, traz alguns impactos positivos. Primeiro, redução do espaço do escritório em 56%. E aí a redução do espaço do escritório resulta em redução de custo. A gente vê uma grande utilização do trabalho remoto para 95%, o que bate com as pesquisas da Box Office. O trabalho remoto veio acelerar para 90% dos entrevistados de forma muito rápida a transformação digital e 80% tomam decisões mais rápidas e mudam mais rapidamente por conta dessa nova modalidade de trabalho. Além disso, o que a gente ainda percebe que a atmosfera de colaboração com a equipe, 50% dos entrevistados acredita que tem um impacto positivo. A questão da confiança do colaborador com o seu gestor, 72% impacta positivamente o trabalho remoto. E a confiança, e aí é do colaborador para o gestor, e a confiança do gestor para o colaborador é ainda mais positivamente afetada para 76% dos gestores. Então, com isso, pessoal, a gente já passou pelo cenário antes, durante, e aqui analisando durante um pouco mais do durante, aspectos positivos, negativos, do ponto de vista de colaborador, do ponto de vista de gestor, mas chega um momento que vamos precisar retornar ao ambiente de trabalho tradicional. Então, o que a gente percebe é que 70% dos colaboradores eles estão confiantes na habilidade dos gestores e da empresa em proporcionar um ambiente seguro. E por que isso é muito importante? Porque 59% dos entrevistados estão muito preocupados com a questão de saúde e segurança no retorno de trabalho. E aí, quando a gente analisa, eu falo assim, olha, para que eu dentro de casa eu estou em teoria seguro? Por que eu vou precisar sair da minha casa, muitas vezes pegar o transporte público, chegar no trabalho e voltar? Então, essa questão de segurança causa uma preocupação e definitivamente um ponto que todas as empresas devem se atentar, naquelas que ainda vão retornar ou naquelas que já retornaram, para trazer essa sensação de segurança para os colaboradores é bastante importante. O próximo gráfico aqui, o do meio do slide, ele traz essa dicotomia de emoções que a gente percebe entrevistando os colaboradores. Então, quando a gente olha, 56% dos entrevistados eles estão apresentando algum aspecto, algum sentimento positivo com relação à volta do trabalho. Sejam entusiasmados ou eles estão aliviados com o retorno. E para outros 44% dos entrevistados, eles estão mais ou menos com o retorno, eles não têm muito definido, eles estão nervosos e eles estão com medo. E aqui, do ponto de vista de gestores de recursos humanos, a gente precisa entender e dar essa liberdade para os colaboradores, principalmente para aqueles 44% que não se sentem seguros, a gente precisa pensar em alternativas para eles. Falando agora diretamente do Workplace Experience, os desafios pós-Covid, que a gente vai enxergar agora. Eu listei aqui 6 desafios, que eu acho que nós, como gestores, temos que ficar sempre atento. Primeiro, a questão de tempo, espaço, otimização e fronteiras. A gente vê, o primeiro desafio é a ergonomia do espaço de trabalho. A gente viu que as empresas, quando muito, ofereceram a cadeira para o seu colaborador. E o que a gente percebe é que os colaboradores não necessariamente têm um espaço adequado para realizar o seu trabalho da melhor maneira possível. Então, a ergonomia é um ponto, é uma preocupação de curto prazo que os gestores de recursos humanos devem ter
para, uma vez que a prática de working from home seja mais amplamente estabelecida após tudo isso, ergonomia deve ser um ponto que não deve fugir da pauta. Um outro ponto aqui são as fronteiras tênues entre o trabalho e os tempos com a família, com o lazer. Então, aqui é o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal que está cada vez mais embaçado. Aqui essas fronteiras estão cada vez mais se mesclando. E aqui a empresa ela pode, do ponto de vista de auxiliar o colaborador na gestão do seu tempo, na gestão do seu horário, para garantir que tenha tempo para tudo. E aí, por fim, também, para aquelas pessoas que fazem as tarefas de casa, eles vão precisar ter mais ajuda e mais compreensão por conta da empresa. O que a gente percebe são as tarefas rotineiras de cozinhar, lavar, cuidar das crianças, limpar a casa. Então, a gente percebe que as empresas que querem ir além na questão do Workplace Experience vão precisar suportar, de alguma forma, o colaborador para isso. O que a gente já começa a ver são empresas fornecendo algum tipo de subsídio para o colaborador usar como quiser. Seja, por exemplo, contratando um subsídio para pagar uma diarista, pagar uma mensalista, uma passadeira. Aí os tradicionais vale-refeição, vale-alimentação, a gente percebe que existe aí uma mescla, uma migração de vale-refeição para vale-alimentação, para que as pessoas gastem mais no supermercado, traga mais mantimentos para sua casa. Então, as empresas elas vão ter um papel bastante importante para suportar os colaboradores nessa otimização entre a fronteira da vida pessoal e da vida profissional. O segundo desafio que a gente vê é como o colaborador vai ter um estilo de vida saudável em um momento que ele não precisa sair de casa. Então, o que a gente percebe, olhando as pesquisas sobre consumidor, é que existe uma necessidade por uma alimentação mais saudável, e a alimentação mais saudável, principalmente uma alimentação mais funcional, que possibilite a melhoria do sistema imunológico, para que essa pessoa esteja mais forte ou saudável para combater as doenças, versus as indulgências. E aí aqui o alimento ele faz um papel bastante importante na questão de conforto. A gente está vivendo um período de incerteza prolongada. A gente não sabe o que vai ser da empresa, o que vai ser do nosso emprego, o que vai ser dos nossos queridos, se vão pegar Covid, se não vão. A gente não sabe se o restaurante abre e fecha. E a comida neste papel, a comida principalmente indulgência, a gente vê que houve um pico de aumento de sorvete, por exemplo, ela é bastante importante para confortar esse colaborador. Então, aqui é o balanço sobre a alimentação saudável e a indulgência. Além disso, um outro aspecto para o estilo de vida saudável é a questão de necessidade de exercício versus mais tempo na frente do computador em reuniões ou até mesmo em localidades cujas as academias não podem estar abertas ainda por conta da classificação, por conta da questão da pandemia. Então, como que essa pessoa vai se exercitar para ter um estilo de vida mais saudável? E aqui falando ainda de comida, dieta balanceada, como eu consigo ter uma dieta balanceada versus comer mais quando está em casa? E aqui, principalmente para as pessoas que têm tempos curtos, muitas vezes faz o delivery e o delivery não necessariamente tem comidas saudáveis. Então, como conseguir balancear, ter uma dieta balanceada, sendo quando você tem livre acesso, pode ir na despensa, pode ir no armário, pode ir na geladeira, pegar comida a qualquer horário. Um outro desafio que a gente vê para alavancar a experiência do workplace é a produtividade, motivação e concentração. Então, aqui, para entregar uma boa experiência, existe aqui um grande desafio de eu me manter focado versus as distrações que eu tenho. E aqui, de novo, a empresa pode vir suportar o colaborador em como ele pode se organizar melhor, como ele pode se manter focado versus as distrações que ele pode ter ao longo do tempo. Então, aqui a gente vê a questão de gestão de tempo, a gestão da energia, a sua energia física, psicológica, como a gente consegue gerenciar tudo isso ao longo do dia, então acaba sendo bastante importante.
Um outro aspecto que deve ser considerado é que os colaboradores que trabalham de casa têm a maior tendência à procrastinação. Porque está fácil, não, depois eu faço. Então, como garantir que as pessoas continuem entregando, mesmo com essa tendência maior de procrastinar? E aí, por fim, é a questão do sentimento de pertencimento, engajamento e trabalho em equipe. E aí isso é o perfeito gancho para o próximo tópico, para o próximo desafio, que é trabalhar remoto, mas membro de uma equipe e de uma comunidade. Então, como que eu fico isolado na minha casa, mas sinto esse sentimento de pertencimento a uma equipe? Então, aqui vem um papel muito forte de de treinar os gestores para que os gestores consigam manter essa conexão com seus colaboradores, o que é por si só um desafio bastante grande, uma vez que você entra numa reunião, já entra em outra. Então, manter essa conexão com a equipe é muito importante. Manter reuniões, conversas informais também como parte da rotina. Então, já começo a ver boas práticas de empresa, marcando happy hours virtuais, deixando a reunião de 1 hora, 10 minutos para bater papo, para conversar, perguntar como a pessoa está, trocar um pouco aquela conversa de café, que é tão importante para criar as relações, acaba sendo transferido o café para um ambiente virtual, e aí isso favorece a questão do networking informal. É bastante importante a gente construir essas relações com as pessoas, e as relações elas estão sendo transferidas do ambiente físico para o ambiente virtual, mas essa questão de construção do relacionamento do networking informal também continua sendo bastante importante. E aí, por fim, a gente tem a estratégia de workplace, ou estratégia de workspace, porque a gente vê que vai existir uma pressão por redução de custo. Uma vez que eu não preciso mais ter tanta gente no escritório, eu não preciso ter andares inteiros, prédios inteiros. Então, acho que vocês já viram uma série de empresas, uma série de exemplos de empresas que estão entregando, para quem é aqui de São Paulo, da região da Faria Lima, que é caracterizada bastante por escritórios comerciais, estão entregando andares inteiros, prédios inteiros, para os colaboradores ficarem em casa, movimentando suas estratégias, indo para o interior. Então, a gente começa a ver que isso vai acabar tendo uma pressão grande por redução de custo por conta dos diretores, do alto comando, para reduzir esses espaços físicos. E aí, com isso, precisa estar dentro da estratégia, uma estratégia fluida com diversos espaços. Então, não é tão 8 ou 80, não é o home office veio para ficar e não vai ter mais escritório, ou só vai ter agora, quando tudo terminar, vai todo mundo voltar para o escritório. Não, vai precisar ter essa estratégia de workspace para todo mundo. Então, vai ter uma fluidez e o colaborador ele vai decidir onde ele quer trabalhar. Posso trabalhar de um coworking, posso trabalhar de uma cafeteria, posso trabalhar do escritório, posso trabalhar da minha casa. Então, cada vez mais esses espaços de trabalho precisam ser contemplados dentro da estratégia. Uma outra coisa que vai ser muito importante é a redefinição do papel do escritório. Então, para que o escritório vai existir? E aí o que a gente começa a perceber é que os escritórios vão existir para ser pontos de encontro, estimular a criatividade, treinamentos, reuniões. Então, para aquelas funções que ocupavam o escritório, para funções mais administrativas, mais processuais, o escritório tende a não ser o melhor espaço de trabalho. E isso tende a ser transferido para casa. Então, o papel do escritório ele vai ser redefinido. E aí, o ponto principal da definição da estratégia de workplace ou workspace é que as empresas identifiquem a jornada do colaborador. Então, coloque o colaborador no centro de toda a sua estratégia, identificando desde o momento que ele sai de casa, como ele chega no ambiente de trabalho, usando veículo próprio, usando o transporte coletivo, como ele interage dentro desse ambiente, dentro desse espaço de trabalho, para onde ele vai depois, como ele volta. Então, toda a jornada do colaborador precisa ser estudada e colocando o colaborador no centro para você conseguir entregar uma melhor experiência possível, ter uma estratégia de workspace melhor adequada. E aí, por fim, o último ponto
é o empoderamento do colaborador. A gente percebe que, com essa mudança, o colaborador tem a liberdade para fazer a sua rotina. Então, eu escolho onde eu quero trabalhar, eu escolho o horário que eu quero trabalhar, e cada vez mais aspectos relacionados com sustentabilidade e segurança são levados em consideração. Então, por exemplo, com relação à sustentabilidade, eu não quero ir para o trabalho porque aí eu pego um transporte público, tem emissão de CO2, e aí no escritório eu vou usar luva, máscara, vou estar gerando resíduo. Não, eu prefiro ficar em casa, que aí eu já economizo muita coisa. E também a questão da segurança. A gente já falou sobre isso ao longo da apresentação, mas entender que existem diferentes expectativas com relação à segurança do indivíduo. Eu posso estar seguro em casa, mas também eu posso me sentir seguro no ambiente de trabalho. Então, nós como gestores de recursos humanos, precisamos entender e dar essa disponibilidade para o colaborador. E, por fim, precisa continuar a necessidade de manutenção das entregas dos resultados. Então, é um modelo que vai ter a sua perenidade conforme os resultados forem sendo entregues. A partir do momento que começa a cair a produtividade dos resultados não são entregues, esse modelo vai ter que ser repensado. E aí, para fechar, pessoal, eu queria deixar uma frase aqui, que os ambientes de trabalho que nós deixamos não serão mais aqueles que encontraremos. E nós teremos que aprender novas formas de interagir uns com os outros, que não eram da forma que interagíamos meses atrás. Ou seja, essa situação que nós estamos vivendo hoje veio para chacoalhar tanto o ambiente quanto a forma com que nós nos relacionamos um com o outro dentro do ambiente de trabalho. E fiquem com essa mensagem. E aí, por fim, convido vocês para continuarem essa conversa comigo. Então, vocês podem ver aí meu e-mail, meu LinkedIn. Vou ficar muito feliz em trocar ideia com vocês, em continuar essa conversa. E para outras informações, mais papers, mais artigos, acessem o sodexo.com/workreimagine, lá que é o nosso repositório de todos esses insights, estudos, e vocês conseguem ter bastante conteúdo para explorar mais sobre Workplace Experience. Ok? Pessoal, muitíssimo obrigado e fiquem seguros. Obrigado.